E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tem um tempo já, né, que eu não apareço por aqui. Resolvi então fazer uma gravação para deixar disponível antes de termos uma reunião específica apenas para uma conversa, né, uma sessão de perguntas, uma coisa assim. Espero que tenham acesso a essa aula aqui o mais rápido possível. E depois dela nós marcamos de imediato a aula de perguntas iniciais para inclusive apontarmos qual será o próximo livro que vamos estudar. Já tenho decidido, mas fica para depois. Pois bem, demorei a iniciar isso, já tem um tempo que eu estou parado aqui pensando como que eu vou fazer. Mas acho que vai dar certo da maneira como está aqui. Bom, eu queria finalizar o nosso estudo da apologia de uma forma que eu pudesse fazer um arremate do que está sendo visto aqui para que pudéssemos considerar, com o final do estudo da apologia, o início de uma perspectiva geral de Sócrates para podermos estudar a obra de Platão. E quem sabe no meio desse estudo platônico conseguir entender onde bem está Sócrates e onde bem estão as emanações de Sócrates que encontraremos em Platão, que por consequência será desenvolvida por ele de uma maneira muito original, não sem o início da fagulha ter saído do mestre, mas no desenvolvimento próprio daquilo que ele apresenta. Então, eis uma grande questão. Né? Considerando tudo o que eu perpassei, que eu mencionei desde o nosso primeiro encontro até agora, uma grande questão relacionada à apologia que eu queria trazer aqui, porque acredito que vai sintetizar bem o que pode ser traçado a partir da figura de Sócrates. Né? Considerando algumas referências que já foram dadas e mais duas que são de grande interesse para esse estudo, eu queria colocar algo que faz eco a uma leitura de Javier Zubiri que eu tive e de uma outra que está a caminho, que é a condição de Sócrates como alguém que inicia, que funda o que a gente pode chamar de filosofia moral ou uma ciência da moral. Posteriormente se desenvolve na questão da ética, mas precisamente vamos usar o termo filosofia moral. Porque eu gosto da ideia de tratar as duas como sinônimos, que na verdade são traduções diferentes da mesma palavra, né? Grego e latim. E bom, as referências para se pensar isso, né? Sócrates como fundador dessa ciência, me vieram primeiro do Javier Zubiri. Ele tem um texto importante em Naturaleza e História de Deus, ou Natureza e História de Deus, que é um texto fundamental que fica de instrução, indicação, né, para aqueles mais corajosos. Um texto que exige um pouco, então vale uma leitura bem devagar, bem meditada, que chama Sócrates e a Sabedoria Grega. Né. Esse texto faz uma divagação sobre os conceitos de sabedoria que se tinham no início da especulação sobre o cosmos, da filosofia pré-socrática até Sócrates. E uma coisa interessante que o Zubiri coloca é que a sabedoria, como um conhecimento da natureza, um conhecimento do cosmos, um conhecimento da política, da cultura, né, na verdade, e, por fim, o conhecimento da sofística, é algo que acaba sendo negado por Sócrates, porque ao se deparar com as contradições que haviam ali, ele preferiu ficar recluso, que se afasta, e quando ele retorna à atividade pública, ele já retorna como Sócrates o questionador, porque o grande interesse dele era saber sobre esse comportamento humano, entender como as pessoas reagiam frente aos deveres, ou aquilo, melhor dizendo, ao invés de deveres, aquilo que era imposto no contexto da vida cotidiana. Né?
E é algo que nós vamos encontrar também em outra perspectiva, não exatamente a do Zubiri, mas elas têm elementos que convergem. É esse livrinho aqui do Emily Boutro. Detesto francês, então será completamente difícil para eu conseguir pronunciar isso aqui, mas é isso aí. Emily Boutro. Sócrates, fundador da ciência moral. Que é bem essa perspectiva. Ao invés de pensar Sócrates dentro de várias outras noções, né, o entendimento do autor sobre o filósofo grego é principalmente observar as fontes socráticas, sendo assim, não somente Platão, mas fazendo uma observação importante de Xenofonte, e dentro dessa observação, dessa análise, desse estudo, né, o que nós temos é basicamente uma percepção de que Sócrates ele não estará preocupado com as ciências físicas, como estavam os filósofos naturalistas, os pré-socráticos, mas ele estava preocupado principalmente com a realidade humana. Né? Então veja, nós estamos dentro dessa perspectiva da filosofia moral, de uma filosofia que quer fazer uma investigação sobre a realidade do homem, e se a gente observa bem como é esse desenvolvimento da filosofia moral, nós vamos perceber o seguinte: ora, então Sócrates tinha por perspectiva, tinha por interesse, melhor dizendo, ele tinha por interesse entender o agir humano. Não só entender, mas guiá-lo para o seu melhor possível. Né? Cada um dentro da sua possibilidade, porque estamos tratando aqui de um período onde se observava bem as hierarquias das coisas que se colocavam no mundo. Né? Que faz parte também do próprio conhecimento do agir humano, entender o local das coisas. Então, o agir socrático trabalha dentro dessa condição. E nós vamos ter também uma outra situação interessante, onde nós melhor conseguiremos perceber essa intenção de Sócrates com a ação humana e com seu melhor agir, né, está dentro da sua divergência com relação à sabedoria dos sofistas. Por quê? Porque a sabedoria dos sofistas ela não se baseia no que é o melhor a ser feito dentro da realidade do homem para a sua realização plena. Ela é uma sabedoria de vida que busca o convencimento, né? Convencer do que é melhor, utilizar da palavra para chegar a um nível de imposição de coisas que não são de fato as coisas do mundo, mas são coisas impostas, apresentadas e que não necessariamente estão dentro da realidade do mundo e que, bom, estão afastadas. Um esquecimento de fato da realidade na qual você vai se enfrentar e passa-se a ter uma noção da realidade como aquilo que eu moldarei segundo a minha palavra. É uma sabedoria que tem por característica o convencimento, não a revelação das coisas, não a investigação das coisas. Entendendo aqui como coisas, né, no que eu fui falando, o melhor agir do homem. E o melhor agir do homem é segundo a sua realidade. Né? Ou seja, enfrentando tudo aquilo que está dentro da sua condição como homem. E sabendo lidar com as coisas que estão ao seu redor. Né? Bom, nisso, cabe perceber que todos os questionamentos que saíram de Sócrates têm uma relação imediata com esse agir do homem, ou seja, a moral propriamente dita. Mas observa-se que para chegar nessa ação, para avançar para conceitos mais profundos, para encontrar aquilo que de fato é
necessário para o agir do homem, Sócrates irá perpassar pela observação das coisas que estão ao redor do homem. Ou seja, percebe-se que, para o bom entendimento de quem é o homem, necessariamente precisa-se ter um entendimento das coisas que estão ao redor, das coisas que dão ao homem o lugar onde agir. E essas coisas colocamos partindo do próprio homem para o seu convívio com as outras pessoas, o convívio na sociedade política, como funciona essa relação entre os homens, que é pautada pelas virtudes, pautada pela verdade, pautada pela moral, coisa que é levantada na própria apologia. E a grande questão é que, para chegar a esse nível, ele se despe de qualquer tipo de ilusão, qualquer tipo de necessidade de convencimento. Pelo convencimento, e passa a levantar questionamentos acerca disso. E dentro desses questionamentos, que se desvelam a realidade por trás da própria condição do homem. Ou seja, aquele que ele consegue revelar bem, e é o caso da apologia, e me prenderei apenas a ela neste momento, a grande questão é revelar aqueles que eram sábios, ou melhor dizendo, demonstrar que os que se diziam sábios não eram sábios. Isso foi investigado e demonstrado não simplesmente pela oratória, não simplesmente pelo convencimento, mas foi demonstrado no próprio confronto com os indivíduos que não demonstravam ter a sabedoria. Veja, é extremamente complicado isso, porque é uma situação na qual Sócrates se encontra num campo extremamente delicado e que na apologia a gente percebe o quão problemático é, dentro dessa sociedade que já estava impregnada das aparências e das relações moldadas pelo convencimento. Nós vamos então perceber que mostrar a verdade das coisas, lidar com a moral relacionada ao agir bem dentro desse contexto, é algo que incomoda. A primeira verdade mostrada é justamente que Sócrates encontra o limite das pessoas. Sócrates, ao demonstrar que aqueles que se colocavam sábios, ou seja, detentores do saber, não filósofos, aqueles que eram amigos, amantes do saber, é justamente mostrar que existe um limite, existe algo que é notoriamente limitado do ser humano com relação ao conhecimento. E ao desvendar isso, ele causa todo o espanto e toda a oposição que nós vemos na condição de seu julgamento. Ali, nada mais é do que o reflexo de um grupo de pessoas cuja condição é simplesmente a de estarem com uma série de sentimentos negativos, né, agindo por impulso, por má vontade, por destemperança, vaidade, e não aceitavam essa sua condição de serem falsos e, por serem falsos, serem completamente limitados em seu saber, bem mais limitado que Sócrates, porque a sua condição de conhecimento do seu não saber é onde ele tem uma diferença grande desses indivíduos que viviam sob as aparências de uma conversa bem delineada, bem trabalhada, com palavras pomposas e que, no fundo, eram o que se denomina em oratória, em lógica, nas ciências que avaliam as expressões, né, filosofia de linguagem, essas coisas, o que se chama de flatus vocis, né?
Tipo assim, peidos verbais, palavras de vento que não fazem nenhum sentido, não possuem significado. Outra grande questão que é importante, aquele que demonstra a condição problemática de um mundo, ou seja, aquele que vai apontar pela necessidade da realização moral, desde os tempos de Sócrates a gente vai perceber que eles não tinham nenhuma forma de lidar bem com isso, não conseguiam lidar bem com esse problema de ser revelada a sua trágica condição de falso, de filodoxo, de gente que é amante da opinião, que se disfarça de sábio. Então, esse tipo de pessoa, justamente por não ter aquele comprometimento moral que Sócrates demonstra, é o tipo de pessoa que vai lutar contra isso e vai preferir um mundo no qual a grande tarefa é obter o poder, é obter o controle, é obter o status a partir dessa fala. E aqueles que são desmascarados são claramente pessoas cuja resposta a estar desmascarado é claramente ir contra aqueles que os desmascarou. Então por isso Sócrates vai sofrer a acusação. E é por isso, inclusive, que nós temos o resultado do julgamento como foi. Ou seja, quem tinha uma boa habilidade em convencer, né, e utilizou de todas as suas maledicências para convencer, convenceu a multidão. Quer dizer, a gente observa que todo o desenvolvimento do julgamento de Sócrates tem o resultado que tem, porque a multidão foi colocada contra Sócrates. E veja que antes mesmo dos acusadores oficiais colocados aqui nesse tribunal, que levaram Sócrates ao julgamento, antes dele Sócrates já incomodava como um estranho, um excêntrico, né? Mas ele incomodava, ele era alguém que já tinha uma certa fama negativa, não só, né, mas tinha uma fama negativa que ficou registrada para nós na peça As Nuvens. Tá? Acho que também uma indicação, né? Posso fazer a leitura. E bom, a multidão que conhecia esse Sócrates não conhecia o Sócrates real, não sabia do próprio Sócrates que estava investigando essas coisas, e tinham pessoas que estavam próximas a ele que também gostariam de ver o resultado dessas investigações, e tinham outras pessoas que também já estavam interessadas em realizar atividades similares a de Sócrates, desmascarar os falsos sábios e investigar questões humanas, etc. Por exemplo, vai fazer surgir os famosos socráticos menores, tá? Famosos entre aspas, no cinema, muitos desses indivíduos. Eu mesmo teria que pegar uma colinha aqui para poder lembrar o nome de alguém. Mas o que se percebe disso é que Sócrates mantém extremamente tranquilo frente a tudo que está acontecendo. Enquanto o próprio movimento de buscar pelo julgamento, acusar e querer a condenação de Sócrates mostra o quanto esses indivíduos mesquinhos, pequenos, estavam cheios de orgulho, e todo esse orgulho demonstra mais que a tragédia espiritual que esse povo vivia. Uma coisa que me chamou a atenção, uma leitura que eu fiz do Eric Voegelin na História das Ideias Políticas, Leninismo, Roma e Cristianismo Primitivo,
é que ele aponta a filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles como o último suspiro de uma civilização agonizante. O que ele quer dizer com isso? Essa forma de agir, né, a ciência filosófica, ou seja, uma busca pela melhor forma de ação do ser humano dentro da polis, é justamente o resultado de uma tentativa de restauração da polis, porque ela já vinha em decadência. Essa polis que vem decadente precisaria de uma reordenação. Então essas filosofias foram o último suspiro, né, de uma tentativa de manter a cultura helênica ainda forte, viva, o que não dá muito certo, porque depois de Aristóteles, a gente já encontra uma fragmentação própria da filosofia, que é uma filosofia que não está voltada mais para a polis, mas para o cosmos, no sentido de ser cosmopolita, não mais voltada para uma vida dentro dessa comunidade, mas ela se expande. Então nós temos as escolas helenísticas, né? E isso faz perceber bem o lugar da filosofia de Sócrates e, posteriormente, aqueles que são emanações próprias de Sócrates, que são Platão e Aristóteles, a forma, o desenvolvimento que eles vão fazer e a atenção que eles vão dar para as atividades humanas e, por consequência, para a forma de ação do homem, uma filosofia moral e o desenvolvimento do elemento último da filosofia que veio a ser as suas formulações metafísicas, né? Percebo que não haverá cortes, então ficará assim mesmo. Então veja que dentro dessa situação, esses indivíduos agindo orgulhosamente contra Sócrates, você não tem como condená-lo a não ser por uma manipulação da massa, manipulação digna no sentido próprio do convencimento pela palavra utilizado. Cria-se uma imagem falsa. Essa imagem falsa é comprada pelas pessoas e isso traz necessariamente a condenação do filósofo, né? Bom, e ele consegue rebater muito bem. Vocês podem acompanhar ali na sua defesa que tudo fica muito bem explicado. Só que lembremos que para alcançar a verdade é necessário um esforço, né? Ou seja, é um esforço de ser humilde para compreender que não se sabe tudo, não se entende tudo, e algo que foi feito ali, algo que nós mesmos podemos ter feito, está errado. E esse tipo de resposta é uma resposta imediata, né? Quer dizer, se ela demora, né, será uma resposta que vai passar primeiro pelas paixões e tudo mais. Ela não é uma resposta que alcança a verdade. Ela vai ficar sempre dentro de bolsões dominados pelas nossas paixões, orgulho, etc. O que faz com que o julgamento tenha o seu resultado final, né? Tem um outro detalhe, né, que eu tomei nota aqui e é interessante trazer para essa exposição final. Já que Sócrates buscava, né, essa verdade, essa moral, essa virtude, então o que aponta para isso? Né? O que dentro da perspectiva de Sócrates é sinal, né, desse caminho verdadeiro, desse agir, que é um agir correto.
E aqui nós entramos no ponto sobrenatural do que foi colocado dentro da exposição de Sócrates. Sócrates, diferentemente do que era colocado, né, pelos seus acusadores, ele não era ateu. Provavelmente tinha uma perspectiva diferente com relação aos deuses, né? Mas ateu ele não era, até porque ele tem como seu guia moral, né, o seu daimon, ou seja, um espírito, né, uma entidade que fica ali entre os deuses e o homem, e é esse daimon que sussurra no seu ouvido, vamos dizer assim, que o resultado de alguma ação que ele pretende fazer é ruim. Ele comenta no julgamento que em nenhum momento do julgamento o daimon interferiu, ou seja, o que ele estava fazendo era o correto. E essa vigilância sobrenatural que indica, né, o bem e o mal das suas ações mostra um comprometimento de Sócrates com aquilo que foi colocado pelo oráculo, com relação à sua sabedoria. Mostra, inclusive, se nós fossemos fazer uma interpretação mais contemporânea, poderíamos colocar esse daimon como o próprio elemento sobrenatural, ou melhor, um elemento antropológico mais profundo, que é capaz de nos oferecer uma régua moral, uma régua na qual nós podemos confiar para realizarmos nossas ações. Sem essa régua moral, acabamos por ter aí uma certa complexidade em agir, não sabemos como agir. Então, ao invés de procurar o bem, ao invés de trilharmos esse caminho para o bem, que vai ser muito, muito explorado pela própria filosofia de Platão, né, nós acabamos nos rendendo a toda a condição de convencimento que venha a existir, né? E em Platão, especificamente, vamos poder observar isso em leituras futuras. Em Platão, essa percepção do que é bom, do que é mal, do que é certo, do que é errado, ela vem a partir da anamnese, ou seja, da percepção do conhecimento que vem da alma. No momento específico, vamos discutir como se dá de fato a anamnese, mas por aqui nesse momento basta. E essa anamnese é justamente o que vai fazer para nós esse caminho para o bem. É um caminho que nos faz recorrer à alma. E aí, nós percebemos que esse daimon socrático, né, é algo que faz Sócrates encarar bem, encarar sem medo, sabendo que é algo certo a deixar acontecer, encarar a morte. Para Sócrates, ali naquele momento, Platão nos mostra que, ao aceitar a morte, ele aceita como o dever de um homem, o dever de um herói, faz até menção a Aquiles, né? E a manutenção da honra, fazer aquilo que deveria ter sido feito e ser lembrado por ter feito o que era correto. Isso é uma condição que poucos mantêm na atualidade. Ao longo da história, na verdade, o fato de poder morrer e perder tudo aquilo que se tem no mundo é terrível. E nós já vemos aqui que Sócrates não tem medo, ele aceita sem medo a sentença e ele vai apontar justamente para a imortalidade. Ele faz ali uma observação rápida ao final da apologia, fazendo uma aposta na própria condição, ou melhor dizendo, não uma aposta, mas uma reflexão e
pelo resultado positivo dessa reflexão, ele está, né, com o seu olhar para o mundo, para uma vida imortal. Em Platão, nós vamos lidar com isso de uma outra forma, né? Temos ainda muito o que observar dentro dos diálogos sobre isso, mas no geral, aqui, de modo introdutório e que vai ainda se desenvolver em outras obras, podemos dizer que Sócrates aponta para o que é imortal. Sócrates aponta para a vida que não acaba. E por isso é que é extremamente importante pensar na formação dessa alma. A maneira como essa alma se forma determina o que ela será na sua imortalidade. A maneira como alguém vive determina isso. Mostra o formato final que vai ter essa vida depois da morte, né? Então, o que eu poderia colocar como um elemento final dessa leitura da Apologia é que, conhecendo a figura socrática, a partir dela, nós temos já tomamos nota dos pontos mais importantes da sua pessoa, ali já no momento final da sua vida, nos últimos momentos da sua vida, para ser mais preciso, e o que podemos retirar de grande importância para a nossa reflexão aqui nesse ponto final é justamente esse pensamento sobre o bem viver e o bem morrer, e a preocupação com aquilo que é imortal, com aquilo que vai permanecer, e não com aquilo que pode mudar de acordo com a necessidade retórica que será apresentada. Vou encerrar por aqui e espero que essa breve mensagem que eu gravei possa auxiliar em algum arremate, trazer alguns insights e alguma perspectiva interessante para se aproximar do final da Apologia. E depois nós conversamos sobre o que foi tratado, né? Antes de partirmos para o próximo livro, que será o diálogo O Crátilo, tá bom? Vou providenciar uma cópia acadêmica para o grupo, né? Mas é isso, pessoal. Abraços e até!